Hoje temos a satisfação de receber no Diálogos Realitas o professor Antônio Carlos Rito, que é matemático, doutor em informática e coordenador do escritório de projetos do Departamento de Inovação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É muito importante, ele é um pesquisador de diversos aspectos da inter-relação entre tecnologia e espírito, né, entre ciências exatas e ciências humanas. Então é uma grande honra recebê-lo aqui, professor Rito, e eu gostaria de iniciar a nossa conversa pedindo que você falasse um pouco sobre a sua vida profissional e como você chegou aonde está hoje, tanto do ponto de vista acadêmico quanto intelectual. Bem, cumprimento a todos, professor Edgar. Para mim também é um grande prazer, uma honra estar por aqui. Não só porque é bom falar desses assuntos, mas é bom estar aqui com você, uma pessoa do seu nível. Muito bom, muito obrigado aí pelo convite. Eu comecei a trabalhar muito novinho, muito cedo, e por volta de 67, olha só quanto tempo faz, entrei para uma grande empresa, a empresa do setor elétrico, e sem me dar muito conta, entrei para a tecnologia da época, né, que nem havia computadores. E a partir daí, eu tenho toda uma trajetória dentro da empresa, resolvendo problemas da empresa, em cima de tecnologia, tendo tido a felicidade de passar por todas as fases das mudanças tecnológicas que nos trouxeram até aqui. Foi por estar trabalhando com tecnologia que eu acabei me fazendo matemático, que era a área da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que tratava de tecnologia. Eu fui para lá. E a partir daí, eu fiz uma carreira dupla entre trabalhar na empresa e a universidade. Até porque naquela época não havia muito curso de formação tecnológica, né? A gente tinha que estar aprendendo junto, um conhecimento muito volátil, né? Que acabava rapidamente porque lá vinha outra coisa, que isso não mudou nada, pelo contrário, só acelerou. Então, por conta disso, eu tive uma carreira dupla entre implantação de novidades nesse setor competente, que é o setor elétrico brasileiro. Trabalhei durante 40 e poucos anos lá, e na universidade, onde já estou há 35 anos trabalhando. Nesse contexto é que eu aprendi a usar a tecnologia, aplicando a tecnologia, acabei me formando em matemática, mestre e doutor em informática, e já maduro, fiz um pós-doutorado, me voltando para a filosofia, e sou pós-doutor em estudo das técnicas, das ciências, das epistemologias, pela UFRJ, que me deu uma abertura de visão muito grande, me mostrando que informática, banco de dados, programação de computadores, a gente implanta nos computadores, né? Agora, a aplicação disso, o uso disso são pessoas. As pessoas que usam isso, e é sempre difícil para as pessoas usarem isso, é difícil para as pessoas tratarem com tecnologia, tendo em vista que a tecnologia nos condena, e tem me condenado ao longo de toda a minha vida, a uma eterna ignorância. Porque quando a gente aprende, entende um determinado segmento da tecnologia, ele é rapidamente superado e pronto, temos que estudar de novo. Então a minha vida foi feita em cima de tecnologia, projeto, inovação, criação de coisas novas provocadas pelas novas tecnologias. Professor Rito, como é que você está vendo essa atual situação da rede, da internet? O que é isso? Como isso está? Qual é a sua visão sobre tudo isso? Bem, certamente, professor, essa é uma questão mais complexa, bem complexa. A tecnologia, até os anos 70, quando começou a explodir o uso da tecnologia na grande empresa, era uma tecnologia baseada em computadores de grande porte. Então a centralização era inerente, né? As empresas eram centralizadas porque a tecnologia era centralizada e isso se realimentava, né? A tecnologia era centralizada porque a empresa era centralizada, e assim funcionamos desde o pós-guerra até um período aí de todo o século passado. Isso determinava um grande conjunto de restrições, evidentemente. Poucas pessoas tinham acesso à tecnologia. Até que nos anos 80, por aí, começaram a aparecer os terminais, começaram a aparecer os microcomputadores, e pessoas que não eram especialistas começaram a ter acesso à rede, a usar aquilo de alguma forma, e, para surpresa nossa que trabalhava em tecnologia, você não precisava ser um grande especialista em tecnologia para usar um microcomputador e resolver os seus problemas, e até os problemas da sua empresa, né? Então isso começou a criar
um ambiente de demanda, né, pelo uso do computador por não especialistas, e rapidamente se implantaram as redes, né, as grandes redes. E a grande dificuldade das redes, anos 80, o ensino dos anos 90, é que cada rede, cada sistema tinha lá a sua linguagem que restringia a troca de informações entre as pessoas, né? Até que um gênio inventou o que hoje conhecemos sob a égide da internet, né? Então a internet veio para equalizar a linguagem e a partir daí, no ambiente www, né, no ambiente web, foi um Esperanto. Qualquer que fosse a linguagem que estava por baixo, em cima, nós conversávamos na internet e se estabeleceu a grande rede, né, a grande rede. E havia uma coisa assim, né, o objetivo, hoje há uma grande discussão, o Globo publicou na capa do caderno B, que chama do Globo, uma reportagem sobre isso, os radicais livres, os criadores independentes, não foi criado por eles, mas cada um criou um elemento que deu hoje na rede, bastante frustrados. Frustrados por quê? Porque a ideia da internet era que a internet unificaria as coisas, integraria as coisas, né? Cada um podia falar o seu Esperanto, a sua língua, porque tinha um Esperanto aqui que resolveria como linguagem e nos integraria. Essas coisas são assim, professor. Alguém começa com uma intenção e depois a vida cuida do resto. Né? E a vida traiu de maneira absoluta todas as bases iniciais. Porque se a base inicial era uma grande integração, a rede hoje, se é que eu entendi bem a sua pergunta, é o inverso de tudo isso. A rede hoje é a fragmentação. Né? Quer dizer, hoje estamos completamente fragmentados em redes sociais com a liderança, por eminência, todo mundo conhece, Facebook, WhatsApp, né, que tem fragmentado as nossas relações com a tecnologia, tem fragmentado as nossas relações interpessoais, né, é tudo quebradinho, e já existem aí alguns especialistas falando nas fragmentações nossas, nossa fragmentação da nossa reflexão, fragmentação em casos mais profundos da própria personalidade, e, sobretudo, nos trazendo para uma superficialidade, onde eu vivo no mundo meu, sem perceber que não é exatamente o seu. Né? Mas continuamos conversando. E cada vez de maneira mais infantil, né? Como duas crianças conversando, quem estiver ouvindo percebe que um está falando uma coisa, outro está falando da outra, mas eles estão se entendendo, né? Pretensamente se entendendo. Então a rede hoje, essa é uma discussão muito grande, mas as chamadas redes sociais, porque tem várias abordagens de rede, né? Tem a rede social e tem as redes de produção de coisas, produção de grandes coisas, carro, eletrônico, né, que é uma outra complicação, mas as redes sociais hoje nos colocam num ambiente de facilidade extrema de comunicação, só fica faltando conteúdo e profundidade, né? Estamos nos fragmentando. Muita superficialidade. Profundamente superficial. Né? É uma contradição grande. Né? Mas hoje, se a gente pudesse pegar os WhatsApp que uma pessoa passou num dia, até a própria pessoa, talvez os usuários mais contumados, né, se surpreenderiam, né, com a absoluta falta de conexão, né, com a fragmentação em que ele esteve submetido, às vezes no mesmo minuto, e estragando de maneira bem até preocupante as relações pessoais. Tem aí reportagem, pesquisas de famílias num almoço de domingo num restaurante, que metade está com o telefone celular na mão, uns 15 minutos. E uma mãe que foi buscar uma criança na escola, que a criança entrou no carro e ela quase não percebe, em momento nenhum os olhos dela estiveram nas crianças, estava no celular aproveitando aquela paradinha ali para responder uma mensagem que não podia esperar, como todas as mensagens que eu dou esse valor. Né? Então isso tem nos fragmentado, né? Quer dizer, está tudo muito supérfluo na rede, embora a rede tenha aí aplicações. Esse grupo a que eu me referi, professor, dos radicais livres, eu insisto que isso está em discussão na academia, mas está no Globo de domingo. Né? Quer dizer, já está aí eles falando das frustrações deles pela subversão do que criaram. E da subversão bastante invertida. Eles criaram alguma coisa, web, banco de dados, eles criaram essas coisas para integrar. E na ponta o que resultou foi uma tremenda fragmentação. Né? E como fragmentação superficial. Né? É o que está aí. Bom, você falou de fragmentação
E como ficam os valores? A questão dos valores é um tema que você estuda, e como é que fica a questão dos valores na internet? Eu tenho certeza que o senhor sabe do que está falando e a gravidade da sua pergunta. Porque sobre esse aspecto, a gente vive hoje na internet um ambiente trágico. Fake news, que se popularizou aí, fake news, é um instrumento que estraga a personalidade. As pessoas podem ser destruídas. E são, há casos aí na justiça, pessoas destruídas. Né? Eu acho que talvez uma consequência perversa da rede, sobretudo dessa rede, as chamadas redes sociais, é o afastamento de valores. A internet, então, para deixar clara a minha posição, não seria exagero falar que tem um desastre aí, no sentido da pulverização das relações. A internet, uma das coisas que ela estabelece, não sei se estabelece é muito forte, mas passa por aí, é o extermínio das relações permanentes. As relações antes, e essa é uma coisa que pega as redes sociais e pega as redes de produção. Da mesma forma, com intensidades diferentes, mas com resultados muito parecidos. Então, antes, as relações eram pressupostamente permanentes. Eu vivia nos meus grupos, com os quais eu convivia. Eu convivia fisicamente, né? Eu convivia na intimidade da família, na intimidade dos amigos. Os amigos eram próximos. E o trabalho era fábrica. Eu queria tomar a fábrica fordista, como a destruição é forte, né? Mas a mudança de um modelo integrador para um modelo fragmentador. A fábrica, quando a pessoa entrava na fábrica, aquele monstro, ali tudo estava resolvido. Tudo estava resolvido. O modo de fabricar, o comportamento ao fabricar, a lógica da fabricação, mas, sobretudo, as relações entre as pessoas que interatuavam do processo de produzir. Né? Elas entravam na fábrica de manhã, saíam da fábrica de tarde. No fim de semana, aquelas pessoas e suas famílias acabavam se encontrando, porque moravam por ali. A própria fábrica incentivava isso nas festas. Eu ia na festa, minha mulher conversava com as mulheres dos meus colegas, os meus filhos eram amigos dos filhos dos meus colegas. Havia todo um aparato que, sem que nós nos dessemos conta, aquilo limitava os meus exageros, porque eu ia conviver com aquelas pessoas. Né? A fábrica era um instrumento integrador. Né? Eu mudava de sobrenome. Né? Eu passava rapidamente a ser o Rito, sobrenome fábrica. Né? Eu trabalhei em Furnas muito tempo, durante muito tempo eu fui o Rito de Furnas. Né? Aquilo tem uma ideia agora mais frágil, mas no tempo que estava lá, mais fordista. Trabalho na universidade, que é uma coisa bem fordista ainda. Sou o Rito da UERJ, né? Você muda de sobrenome. A rede acaba com isso e com todo o conjunto de lógicas que determinava para mim cumprir e obedecer a alguns princípios espirituais. Princípios espirituais são princípios éticos que limitam as minhas relações, não por nenhum interesse outro que não seja manter aquelas relações. E se eu quero manter relações com o grupo, eu não posso ser agressivo com aquele grupo. Eu tenho que ser doce naquele grupo e tenho que respeitar as pessoas daquele grupo. É isso. O meu materialismo, a minha vontade de prevalecer, isso tudo precisa ser um pouco sustentado, porque eu quero isso tudo no limite de me manter no grupo. Eu quero me manter no grupo, eu quero continuar no grupo. Eu descubro rapidamente, quando eu estou num grupo e quero pertencer a esse grupo, que tem uma coisa muito melhor ganhar o jogo. Tem uma coisa melhor ganhar o jogo. É continuar jogando. Eu quero continuar jogando, eu quero continuar com aquele grupo. E se eu ferir muito, eu acabo saindo do jogo. Aí eu já não sei mais se ganhei, se perdi. Então isso se verifica nas redes sociais pela absoluta superficialidade. Eu falo e lido com pessoas que não conheço. Eu me relaciono com pessoas que jamais encontrarei. E a coisa vai andando de tal maneira que, se o senhor prestar atenção, eu agora me relaciono com algumas pessoas e com muitos grupos. Eu mando mensagem para grupos. Eu nem sei quem pertence àquele grupo. Eu vou mandando mensagens, sem me dar conta da inutilidade do que estou falando e da absoluta fragilidade do que estou escutando.
porque eu não sei de onde veio, para onde vai. Isso no campo pessoal, né? Estamos ficando fragmentados pela rede. Mas queria dar um pouquinho de atenção à produção em rede. Voltando ao exemplo da fábrica, a fábrica era um lugar metodológico, sistematizante. Agora, quem sistematiza é a rede. Eu vou dar um exemplo aqui, sem receio de fazer propaganda, vou falar da Apple, né? Um telefone celular. A Apple faz telefone celular? Não. A Apple não faz telefone celular. A Apple faz um projeto caprichado, cheio de patente, conhecimento, design, detalhes, tudo isso é feito pela Apple. Uma vez isso feito, e neste mundo da rede, das redes globais de produção, o grande recurso, o grande ganho quando alguém compra um celular, vai para quem teve essa bolação. Né? A partir daí, essa produção se fragmenta na rede e tem produções sofisticadas, melhores remuneradas, até que você vai baixando para o físico e para a banalidade, e aí a produção começa a escorrer para lados da rede de países em desenvolvimento, o que significa menos ganhos, vão atrás de salário baixo, que é o que tem lá, é salário baixo, que conhecimento, patente e tal ficam nos países que detêm essa capacidade. Agora, na hora que eu fragmento a produção, e a produção vai ser agora realizada por um conjunto grande de pessoas, né, que só tem o manual na mão, a especificação, ainda que a gente esteja vivendo no mundo inteiro, qualquer dúvida sobre isso, é só abrir os jornais de anteontem, semana passada, da semana que vem, a gente vai constatar essa corrupção endêmica, que a gente fala que o Brasil está corrupto, mas parece que isso não é só no Brasil, está nas revistas aí. A gente percebe que na hora que eu vou produzir, eu tenho que ter uma ética profissional exacerbada. Porque eu vou fazer uma rebimboca, mas essa rebimboca vai ter que ser introduzida num equipamento, num automóvel, num celular, num equipamento eletrônico, e eu penso que eu estou tratando de um equipamento eletrônico, depois eu vejo que esse equipamento eletrônico entra num carro, entra num automóvel, entra numa outra coisa. E isso tem que ser feito com cuidado, com requinte, obediente a toda a lógica de quem bolou, que a essa altura eu não sei mais nem quem foi, mas que bolou aquilo. E se eu não for estritamente obediente, caprichoso, eu vou exagerar, aproveitando a sua pergunta, ético, com princípios, respeitando a lógica que foi bolada para as coisas, em algum momento, a rebimboca que eu fiz, eu sou uma pessoa limitada, por isso estou fazendo a rebimboca, ela não vai caber lá no equipamento. E aí nem a rebimboca eu vou poder fazer. Então essa fragmentação da produção, agora global, né? Tem equipamento aí que a gente abre, um computador melhorzinho, parece que tem uma ONU lá dentro. Cada coisa feita num lugar. E por que foi feita aqui, ali e acolá? Por conveniência. Ou por conveniência de competência, quando precisa de competência, ou por conveniência de baixo custo, quando é uma coisa banal que você precisa de alguém barato para participar daquilo e o produto final ficar barato. Então a tecnologia vive hoje um drama de esfacelamento das coisas que eu acho que está muito perto da sua reflexão. E fiquei muito animado com esses radicais, chamados radicais livres, que bolaram tudo isso, que criaram tudo isso, estarem já se colocando preocupados com essa inversão da integração para a fragmentação. Vou acrescentar uma coisa, o senhor não perguntou, vou acrescentar como consequência da pergunta, para dizer o seguinte, né? Tem tecnologias emergentes, a gente vai ter que estudá-las. Realidade aumentada, realidade virtual, inteligência artificial, consciência artificial, só procurar no Google, consciência artificial, Big Data, computação em nuvem, e etc. Cada uma dessas coisas é em si complexa. Em si complexa. Agora, se botar tudo isso junto para funcionar, aí é enlouquecedor. Tanto na complexidade do uso, como da complexidade do resultado. Então eu me arriscaria a dizer, professor, queria convidá-lo para participar dessas discussões que eu estou abrindo na UERJ, vai ter uma tertúlia sobre isso. A consciência atual em pessoas como eu, que há 40, 50 anos trabalham com tecnologia, mas com pessoas que trabalham com tecnologia mais superficialmente, com a juventude que usa a tecnologia desta maneira fragmentada, esta consciência não tem a menor condição de entender e usar esses sofisticados instrumentos de tecnologia que está vindo por aí. Então a gente
A gente terá que desenvolver, e vai desenvolver até com esses atritos, né? Vai para lá, vem para cá, uma nova consciência para o uso dessas poderosíssimas tecnologias em si, que em conjunto ainda ficam mais poderosas. E quem primeiro, mais rapidamente, entender a necessidade de uma nova consciência de tudo isso, certamente irá para frente. E eu me arrisco a dizer, me arrisco correndo todos os riscos, e aproveitando a sua pergunta, valorizando a sua pergunta, que sem valores, sem princípios, a gente não vai chegar a um novo caminho. Porque sem valores e sem princípios, eu continuarei indivíduo, em defesa dos meus próprios interesses, né? Eu vou ter que... O global é complicado, porque o global está interessado numa coisa muito superior, muito lá por cima da rede. Estamos fragmentados, né? Por baixo e por cima, pela globalização e pela rede social. Então, nós vamos ter que descobrir uma nova consciência com valores que nos integrem, nos respeitem, no uso de uma rede cada vez mais poderosa. E poderosa porque é rede, portanto tem fragmento para tudo quanto é lado. Né? Eu tenho muita esperança que a gente faça uma inflexão e essas tecnologias acabem por voltar ao seu berço, ao seu fundamento, ao seu útero, que é nos integrar a todos. Vejo, né, quando eu trato com tecnologia e um pouco afastado da política cotidiana, né? Até horrorizado um pouco, né, com o que está acontecendo, mas a gente quando olha, né, para o quadro político e para alguns exageros, desvios, né, de toda a ordem, agora visíveis a olho nu, né, por pares das fontes dos desvios, eu percebo o seguinte: a política, essa política praticada, né, ela também está sendo vítima de tudo isso, né, dessa fragmentação, etc. Várias pesquisas já foram feitas perguntando para pessoas da classe média, pessoas do curso superior, qual foi o deputado que o senhor votou na última eleição? Eu não sei, não me lembro. Né? O que mostra um distanciamento. Né? Eu espero que essa retomada da rede, essa revisão, que eu tenho convicção que está sendo feita já numa reintegração em outras bases, vai me aproximar um pouco disso. Né? E eu também vejo, professor, como insuportável a situação atual da política. Né? Então, alguma solução terá que vir, e não tem nenhum outro lugar para se criar esse novo momento, esse novo passo, que não seja um lugar repleto de valores, repleto de princípios humanos e, portanto, espirituais. Não queria, desde logo, distinguir aqui princípios espirituais e princípios religiosos. Né? Espiritual é uma coisa ligada à pessoa, à evolução da pessoa, ao bem-estar da pessoa. Religioso trata de tudo isso, mas com dogmas, e aí isso pode nos separar. Né? Dogmas A, dogmas B. Mas o espiritual é uma coisa que, na minha concepção, nos envolve enquanto pessoas e no tratamento carinhoso que tenhamos entre nós. Né? Eu acho que, enquanto não houver essa busca, né, esse retorno a valores espirituais humanamente confiáveis e agradáveis, a gente vai continuar usando muito mal a tecnologia. Gostaria de agradecer enormemente, professor Rito, essa nossa conversa aqui. Eu espero que nós possamos retornar outras vezes ao Diálogos Realitas para tratar de outros assuntos, inclusive que você possa dar um curso aqui no Realitas, né, em um momento próximo. E eu espero que as suas palavras sejam consideradas, né, nessa reflexão que todos nós fazemos sobre o futuro, o presente e o futuro da rede, que hoje é a nossa realidade. Né? Então, muito obrigado e até a próxima. Eu queria também agradecer, estar aqui foi um prazer. Eu queria dizer que quando eu reflito sobre essas coisas que o senhor acabou me provocando, eu tenho que ter esperança, professor. Eu tenho netos. Eu penso às vezes quando construo essas coisas na vida dele. Muito obrigado, foi um prazer muito grande estar aqui, é um prazer muito grande falar essas coisas, basta que o senhor me convide. Tá bom, está convidado.